Olá, feras da Turma Leão. Espero que todos estejam bem, estejam aproveitando esse tempo, né, dessa quarentena aí prolongada, para cair dentro das matérias, estudar os conteúdos, tirarem as dúvidas, tá ok? Eu tô sempre aí no dia das aulas, quinta-feira, né, 3h30 às 5, à disposição para responder as perguntas que fizerem, para corrigir as respostas que vocês me dão, tá ok? Professora Esther Gomes, e vamos a mais um conteúdo aí da nossa língua portuguesa, tá ok? Esse conteúdo é a nossa aula 35, que está lá começa na página 66, para mim é 66, que é sobre a crase. Então, nós já vimos sobre a regência, né? E aí nós vimos os mecanismos de regência, os tipos de relações que existem entre o regente e o termo regido, tá ok? Quando a gente vai utilizar as palavras que necessariamente utilizam a preposição e tudo mais. Então, a crase, ela tem a ver com a regência, tá ok? Então, a gente tem que analisar a palavra e o seu complemento. O nome, seu complemento, e verbo, seu complemento, tá ok? Então, a crase, a princípio, ela é o quê? Ela é uma junção, tá? De duas letras iguais. Dois As idênticos, tá? E aí, que um A vai ser a preposição e o outro A. Ou vai ser o artigo, tá? Ou vai ser um pronome demonstrativo ou relativo, tá? Que pronome demonstrativo é esse? É aquele, seus variantes, no feminino, no masculino, no plural, no singular, e o neutro, que é o aquilo. E eu tenho pronome relativo a qual ou as quais, tá ok? Porque, em primeiro lugar, a crase, ela é diante de palavras femininas. A maioria dos casos ocorre diante de palavras femininas. Então, se a palavra ela for feminina e houver um artigo na frente, vai ser a utilização da crase, que é também chamada de sinal grave, tá ok? E aí nós temos o seguinte, o exemplo que tem, vou à igreja, né? Vou à igreja. E aí, para não ficar repetindo a, eu utilizo essa junção e a crase entra aí para indicar essa junção exatamente, tá ok? Então, isso aí para verbos, né? Eu posso ter, tiro a dúvida aí, né? Lembra-se que eu falei, quando a gente quer saber o tipo de transitividade verbal, eu pergunto ao verbo que ele vai me indicar se aquele complemento vai ter a preposição ou não. Então, por exemplo, refiro-me à aluna. Então, quem se refere a alguém. Beleza. Agora, não sei se tem crase, se tem ou se não tem. Eu troco a palavra a aluna por uma palavra no masculino, aluno. Então, refiro-me ao aluno. Se encaixar o ao, eu já sei que no feminino aquela palavrinha vai ter crase. Então, refiro-me ao aluno, refiro-me à aluna. Isso é uma dica para saber se eu vou utilizar a crase ou não. Agora, se for um verbo que não tem crase, né? Por exemplo, comprei a caneta. Você compra algo, você não compra a algo. Então, se não entrar essa preposição aí, logicamente, o meu complemento não vai ter a crase, tá ok? Então, isso é uma dica importante. Troca a palavra pro masculino. Se entrar a crase, se entrar o ao, né, a crase vai entrar também para o feminino, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu não utilizo a crase, tá ok? A gente já sabe que crase é diante de palavras femininas, né? Basicamente, se eu tiver um substantivo no feminino. E aí, se for um substantivo no masculino, essa palavra não vai ter crase, tá ok? Então, fomos a pé, a prazo, né? Comprei os móveis a prazo, tá ok? E aí, não vai ter crase porque é uma palavra masculina. Outro ponto é diante de verbos, mas aí a gente vê sempre, né? Promoção a partir de, e coloca a crase ali. Dá vontade de ir lá na plaquinha e apagar, tá? Porque diante de verbo, mas aí eles também não são obrigados a saber. Quem é obrigado a saber para fazer a prova e passar no concurso é você que está estudando, tá ok? Então, diante de verbo, a crase, ela não pode existir, tá ok? Outra coisa, diante de pronomes de tratamento, você,
né? Senhora e por aí vai, são termos que não utilizam a crase diante deles, tá ok? Pronomes de tratamento, tá ok? Diante de numerais cardinais, nós já vimos sobre numerais, né? 1, 2, 3, 4, 5, não se utiliza crase, tá ok? E quando a crase sempre vai ocorrer? A crase sempre vai ocorrer, como já foi dito, vou reforçar, que diante de palavras femininas a crase vai ser utilizada, tá? Desde que o nome ou o verbo eles exijam a preposição e a palavra que vier completando esse nome ou esse verbo, ela esteja no feminino, tá ok? Então, ofereci-me a direção para estudar diariamente. Então, quem oferece algo a alguém. Esse alguém já tem a preposição na frente e direção, que é uma palavra no feminino, vai ter a crase, tá ok? Um exemplo, sou grata à população. Grata é um nome, aí a gente já vai ver que grata precisa de um complemento nominal. E aí, esse complemento nominal, sou grata à população, sou grata ao povo. Se eu puder fazer essa troca, encaixar por uma palavra no masculino e a palavra, né, entrar ao, eu já sei que essa palavra, se for no feminino, ela terá a crase, tá ok? Então, sempre façam essas trocas, tá? Na maioria dos casos, você vai acertar se fizer essa troca. Joguei a palavra masculino, encaixou o ao, eu sei que ela no feminino terá a crase. Outro caso é que a gente vai usar a crase obrigatoriamente. Se eu tiver a expressão a moda de, tá ok? E aí a gente, mas por exemplo, os meninos, fiz gol a Neymar. Mas Neymar é uma palavra masculina, então não utilizo a crase. Mas está subentendido a palavra moda de. Então, fiz gol à moda de Neymar, tá ok? E aí, quando entrar ou ficar subentendido essa expressão moda, eu vou utilizar a crase aí normalmente, tá ok? Outra forma aí que eu vou sempre utilizar a crase, quando eu tiver horas, indicação de horas, tá? Então, por exemplo, acordei às 6 horas da manhã. Então, eu utilizo a crase aí para indicar horas, tá? A aula vai de 3h30 às 17, de 15h30 às 17 horas. Também no intervalo de horas, tá ok? De tempo, eu utilizo a crase, tá ok? Então, esse é um ponto importante. Observação em relação à hora, tá ok? Se eu utilizar uma preposição até, se eu utilizar uma expressão até, tá? É desnecessário utilizar duas preposições, tá? Se eu colocar até, tá? É desnecessário, mas eu posso utilizar ou não, tá? Mas quem não quiser colocar, não tem problema, tá? Estudamos até às 22 horas, tá? Eu utilizo até, não preciso utilizar a crase. Posso utilizar? Posso, tá? Então, é um uso facultativo. O que é o uso facultativo? Você usa se você quiser, né? Até os 18 anos, dos 16 aos 18, o voto é facultativo. Você vai votar se você quiser. Idosos, voto facultativo. Você vota se quiser. O uso da crase, nesse caso, também vai ser facultativo, tá? Outro caso aí que a crase vai ser obrigatória, tá? Com locuções adverbiais, essas expressões, às pressas, à esquerda, a proporção, as ordens, tá? Às vezes, tá? À frente, à procura, são expressões, são locuções, tá? Adverbiais, prepositivas ou conjuntivas. Essas expressões no feminino, expressões adverbiais no feminino, elas utilizarão a crase, tá ok? Diante de nomes de lugar, tá? O uso da crase diante de nomes de lugares. Aí, aquilo que vocês já devem ter ouvido, vamos reforçar aqui, tá ok? A dica que se dá, né? Se você vai a e volta a dar, existe a crase,
crase a. Se você vai a e volta de, crase para quê? Então, por exemplo, vou à Bahia e volto da Bahia, né? Existe a crase. Agora, vou a Brasília e volto de Brasília, né? Aí não tem crase, tá? Então, esse é um tipo de utilização para lugares, tá ok? E aí, a gente tem também, né, com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Lembrando sempre, a crase é uma questão de regência, tá ok? Então, se o verbo ou, né, o nome exigir a preposição, né, logo em seguida, ou se for aquele suas variações, se encaixar com a preposição mais a junção desse pronome, vai ter a crase. Refiro-me àquele menino. Ah, menino é masculino, então não tem crase. Mas e olha o aquele aí, tá? Então, vamos supor que 90% dos casos é para a palavra feminina. E um caso específico e bem menor vai ser para os pronomes demonstrativos, tá ok? Então, a gente pega sempre e vê o complemento verbal, se vai ter a preposição e se logo em seguida vier o pronome demonstrativo, tá ok? Então, comprei aquele peixe. Quem compra, compra algo. Então, não tem crase, tá ok? Agora, obedeci aquelas leis, beleza, tá? Outra coisa importante, tá? Se a palavra vier no plural, né? E só tiver a preposição, não vai levar crase, tá? Para ter a crase, eu vou ter que ter a preposição mais o artigo feminino no plural, ok? Então, por exemplo, referi-me a aquelas meninas. Aquelas meninas vai ter a crase. Então, prestando atenção aí exatamente nisso daí, tá ok? Outro caso com pronome relativo, a quais ou as quais. Aí só pode ser utilizado no feminino, tá ok? Tem a ver com a relação de regência, tá ok? Então, assistir à sessão. Então, quem assiste, assiste a algo. E aí, eu coloquei esse pronome relativo, a sessão a qual assisti, entrou a crase aí, tá ok? Então, é uma outra forma, tá? Pronome demonstrativo a, tá? Então, também vai ser a relação, tudo a gente percebe aí a relação de regência, tá ok? Outro caso, palavra distância, tá? Quando é que eu utilizo? Se ela for especificada. Como assim? Olha o exemplo. Sua casa fica à distância de 100 km daqui, tá ok? Fica determinada, tá ok? Então, que distância é essa? De 100 km daqui. Toda vez que houver uma especificação da palavra distância, vai ocorrer a crase, tá ok? E casos em que a crase é facultativa, como nós já dizemos, caso que eu utilizo ou não, tá ok? Diante de nomes próprios femininos. Não é obrigatório utilizar a crase diante de uma palavra feminina própria, tá ok? Porque você, por exemplo, você fala Esther é professora. Ou eu posso falar a Esther é professora. Então, fica aí a critério seu usar ou não, tá ok? Pronomes possessivos também, indicando posse, tá? Também é um caso de crase facultativa, tá ok? Você utiliza ou não. E depois da preposição até, tá? Como a gente já utiliza uma preposição, não é necessário utilizar uma outra preposição, tá? Com a crase. Então, fui até a escola. Eu posso utilizar a crase ou não aí, depois da palavrinha até, tá ok? Então, esses foram os casos de crase, os casos obrigatórios, os casos facultativos e os casos em que não se deve utilizar a crase, tá ok? Façam os exercícios de fixação desse assunto, tá ok? Estarão discriminados lá no Google Sala de Aula. Até o próximo vídeo, galera.